Você já ouviu pregadores ambíguos? O que é uma coisa ambígua, né? Uma coisa ambígua é uma coisa que se fica assim, ó, não tem certeza. Ele lança, fala algo, mas nunca ele fala, ele é incisivo. E eu me lembro que na minha caminhada cristã, eu comecei a frequentar uma igreja aí nela, lá em São Paulo, do pastor Ricardo Gondim, e o pastor Ricardo Gondim era muito ambíguo. Ele passava uma boa parte da pregação jogando dúvida. E depois ele falava aquelas palavras ambíguas. E você, com certeza, talvez você não sabe o que é ambiguidade, você já deve ter ouvido, e o que mais tem são pregadores ambíguos. Eles nunca declaram a certeza de algo, somente o que está nas escrituras. Eles não afirmam com toda certeza. Eles deixam você, se você lê a palavra, deixa você na dúvida. Ele joga aquela sementinha da ambiguidade, que é uma dúvida, e você fica ali. E ontem eu estava ouvindo uma pregação de um pastor batista, aqui de Fortaleza, é um convidado, ele é de Vitória da Conquista, Bahia, e aí ele falou, hoje eu vou pregar sobre o amor de Deus. Eu falei, eu vou ouvir só para ver onde esse pastor vai chegar, né? Fui convidado lá por outro pastor, falei, meu Deus, essa igreja aqui está perdida. Comecei a ouvir ele falando sobre o amor de Deus, né? Parece uma coisa maravilhosa, bonita, e como tem pregadores do amor de Deus espalhado por aí. Eles são ambíguos. E esse pregador foi falando muitas coisas, e eu acredito que foi uma pregação agradável aos ouvidos humanos. Mas será que teve algum efeito prático na vida espiritual dos membros, de quem estava ouvindo pelo rádio, no caso, né? E aí ele foi falando, os nossos irmãos que estão na sarjeta, lá os viciados que estão na rua, os nossos irmãos que estão perdidos por aí. E aí, muito bonito ele dizer isso, nossos irmãos. Só que a palavra de Deus fala, o próprio Jesus falou assim, quem são meus irmãos? Quem são meus irmãos, né? Aí ele parece que não lê esse texto. Isso aí é uma ambiguidade. Jesus falou que quem é os irmãos dele? Aquele que faz a vontade de Deus. O que não faz é o perdido, ele precisa da palavra, precisa de arrependimento, para que não venha a ira de Deus sobre ele. Isso aí eles não pregam, né? E nós estamos está cheio de pregadores ambíguos aqui na internet, e cheio de pregadores que negam a onisciência de Deus. Teve muito aqui que eu tive uma repercussão muito grande, pastor Moabel, a onipresença, né? O qual Deus não pode estar ao mesmo tempo em todo lugar, porque se Deus estivesse a par de tudo isso, ele não permitiria acontecer isso, acontecer aquilo. E o pastor Moabel hoje está lá na perdição, porque ele pregou heresias, né? Ah, mas como você está falando isso? Ele era um herege, e o que cabe à heresia, aos hereges, é a perdição. A própria oração dele foi uma heresia, né? E a palavra de Deus fala que Deus faz tanto o mal como o bem. Mas por quê? E aí o pregador estava falando, meu pai morreu com 32 anos, será que Deus estava nesse negócio, né? Como é que pode um Deus amoroso? Então eles começam a lançar esse tipo de coisa, né? E depois nunca enfativam uma certeza, né? E eles não acreditam que Deus possa trazer o mal. Mas devemos lembrar que quem lê a palavra de Deus fala assim, que se queixa o homem. Você está se queixando por causa dessa desgraça? Por que você está se queixando? No livro de Jeremias fala, né? Se queixa por causa do pecado. O pecado é a causa de tudo. Eu quero fazer a leitura aqui no livro de Jeremias, capítulo 32, e vou começar no versículo 40 em diante, para nós entendermos que esses pregadores ambíguos que pregam o amor, mas não pregam isso aqui, né? Diz assim a palavra de Deus, capítulo 32, versículo 40. Farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de abençoá-los com tudo de bom e colocarei o meu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afaste da minha pessoa. Então Deus está falando, eu vou incutir o temor, o meu temor,
é uma bênção eu incutir o temor, né? É uma bênção. Aí aquele pregador está falando, olha, eu conheci uma família que estava fazendo a criança ter medo de Deus, né? Ter medo, temor, né? Não, Deus não é desse jeito. E aí ele foi dizendo. E agora, no versículo 41, olha aqui que diz a palavra de Deus, quando Deus incute o temor na pessoa. Eu me alegrarei fazendo-lhes o bem, e eu os plantarei com firmeza nessa terra, com toda a minha fidelidade e carinho. 42. Porquanto assim afirma o Senhor, do mesmo modo, preste atenção, como eu trouxe sobre esse povo toda essa grande catástrofe, quer dizer, mal. Você lê os versículos anteriores, você vai ver que eles foram para a Babilônia, as mulheres foram estupradas, os filhos mortos, as crianças, né? Grande catástrofe. Deus está falando, eu fiz isso. Também trarei sobre ele todo o bem que lhe tenho prometido. Então, lembra do texto que eu já falei para vocês? Que toda a origem do mal e do bem vem de Deus. Mas Deus faz isso, do mal, sem se contaminar. E aí a palavra de Deus fala, por que que acontece isso? É isso que os homens não entendem. Eles ocultam isso dos ouvintes deles. Eles ocultam que as consequências de toda essa desgraça que está aqui no mundo, no nosso país, é porque das pessoas, do pecado. Olha o que diz aqui no capítulo 32 e o versículo 32. O povo de Israel e de Judá tem provocado a minha cólera devido a todo o mal que tem praticado. Agora começa. Tanto o povo como seus reis, quer dizer, começa pelo povo, igual nós aqui no Brasil, né? Seus reis, governantes, líderes e sacerdotes, e até os profetas, quer dizer, é o que está acontecendo no nosso país. A liderança espiritual aqui está aqui exatamente nesse texto do versículo 32. Assim como todas as pessoas de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, eis que todo o meu povo voltou suas costas para mim e não me olhou de frente, ainda que eu mesmo os tenha ensinado repetidas vezes, preferiram não me dar ouvido. Nós vemos aqui no nosso canal, vê o número de visualizações aqui, mas vê desses falsos profetas aí, quantos milhares de visualizações. Eles não querem. Eu mesmo tenho familiar meu, íntimo meu, do meu sangue, que não quer me escutar, eles deixaram eu de lado. Teve um que já morreu, né? E ele odiava porque eu pegava no pé dele, entre aspas, por causa do pecado dele, né? E quando eu ia falar, ele, só tem palavra negativa. Já morreu no Covid, né? E partiu para a eternidade. E nunca mais quis entrar em contato. Assim como eu tenho outros aqui também, do meu sangue, que odeia a correção. Quando você fala do pecado dele, quando fala que Deus está pesando a mão nele, ele não quero conversa com ele. Ele só fala disso, ele não me paga minhas contas, é assim que eles falam, né? Não paga minhas contas, fica aí se intrometendo na minha vida. Não, eu falo a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que nós, quando vê o ímpio caminhando para o inferno, devemos abrir os olhos dele. Ele assistia nossos vídeos, não sei se assiste ainda, se estiver assistindo ele sabe que eu estou falando dele, né? Ele detesta correção. Eu quero voltar a pregar o evangelho, mas com a vida toda torta, um relacionamento que destruiu a família dele, a esposa dele, destruiu ele, destruiu o ministério dele. Ele não quer abrir os ouvidos e está caminhando a passos largos para o inferno. Não falo isso com alegria, falo com tristeza no meu coração, que eu gostaria que esse homem, essa pessoa íntima minha, voltasse à sobriedade. Mas infelizmente ele se converteu lá naquela igreja do Edir Macedo e foi se baralhando pelo mundo aí e abriu seu próprio ministério e acabou tudo. E hoje está num relacionamento que ele não fala abertamente, mas nós sabemos que ele está num relacionamento pecaminoso, o qual destruiu o casamento dele, o ministério dele, né? Então está nesse texto aqui. Aí começa a vir as consequências, né? Ele acha que está tudo bem na vida dele, que as coisas estão correndo bem, mas não está correndo bem. Ele não consegue ver porque o diabo cegou a mente dele. E assim o diabo cega a mente de muitas pessoas. Então, meus amigos, meus irmãos, você tem ouvido muitos pastores ambíguos. A ambiguidade é aquela
aquele modo de pensar que nunca te dá uma certeza, principalmente com relação à palavra de Deus. Espero que você tenha entendido esta mensagem.